Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? O assunto de hoje é: podemos pecar nos sonhos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas nem sequer param para pensar. Mas será que nós podemos pecar ou fazer coisas que desagradam a Deus em nossos sonhos? Afinal, a gente não vai estar fazendo de verdade, é apenas um sonho. Vamos lá. Esse é um assunto muito complexo e que precisa de um aprofundamento muito grande. Porque vamos lá, quando a gente fala a respeito de sonho, nós vamos falar a respeito de alguns assuntos. Existem vários tipos de sonhos, tá? Existem sonhos de barriga cheia, que são sonhos comuns, sonhos que a gente tem no dia a dia, na noite. Existem sonhos luciferianos. Que são isso? São sonhos que você não pensou sobre aquilo, que você nem imaginava alguma coisa a respeito daquilo, mas de repente você sonha um sonho ruim, é tipo um pesadelo. Sonhos que são influenciados pelo mundo espiritual. E existem os sonhos de Deus. Quando Deus revela algo, quando Deus fala algo, quando Deus ele quer nos revelar alguma coisa através dos sonhos. Mas eu estou falando especificamente sobre aqueles sonhos em que nele você decide pecar, fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Algo que na vida real você não faria, mas no sonho você faz. E quando você acorda, você percebe que era apenas um sonho. A gente deve entender que o sonho ele é fruto da nossa mente. Tudo o que nós sonhamos acontece dentro da nossa mente. Então, toda a nossa noite que nós passamos sonhando, tudo isso acontece na nossa mente. Então, primeiro ponto, se a gente sonha com algo que a gente deseja muito, é porque a gente pensa muito naquilo. Existem muitas pessoas que pensam em certas coisas tanto que eles acabam sonhando com aquilo. Eles pensam dia após dia. Eu não estou falando que ele pensou naquele dia que ele sonhou, não. Mas é algo que vive na mente dele, rodando a mente dele, tanto que quando ele sonha, ele faz aquilo, ele sonha com aquilo que ele pensou tanto. Por quê? Porque ele fica com isso na sua mente. E aí está o problema. Porque Jesus Cristo mesmo vai dizer que aquele que peca em pensamento, na verdade já está pecando. Então, se eu sonho com algo que eu fico desejando, almejando, pensando dia após dia, claro que isso é pecado, porque eu estarei pecando em pensamento. E como Jesus disse, quando você peca em pensamento, na verdade, você já está pecando, tá bom? Mas existe também aqueles sonhos que você sonha e que eles vêm do nada, certo? Você não pensou naquilo, você não imaginou sobre aquilo, você não vive pensando, mas no sonho, de repente, acontece algo que você não queria que acontecesse, mas você vai lá e no sonho peca. Aquilo dali é errado também, porque o sonho, ele não deixa de ser fruto da nossa mente. Então, se eu tomo uma decisão lá no sonho, aquilo não deixa de ser a minha decisão. Porque quando eu estou convicto do Deus que eu sirvo, e se eu cair em qualquer tentação, se eu bater de frente com qualquer situação e eu cair, isso significa que na vida real eu também cairia. Por quê? Porque aquela situação simula o realismo, a vida real. Então, quando acontece uma coisa no sonho e eu me deixo levar, eu estou pecando. E existem pessoas que sabem que estão sonhando, certo? Tem aqueles sonhos que a gente sabe que está sonhando. Eu estou apenas sonhando, então vou aproveitar, né? Existem esses sonhos também. Então, esse é que é errado mesmo, porque você sabe que está sonhando e quer aproveitar aquilo exatamente porque está sonhando. E em muitos casos, as pessoas quando sonham com certos pecados, elas
se deparam com situações lá no sonho que geralmente elas não se deparariam na vida real. Ou seja, elas só não pecam na vida real porque ainda não se depararam com aquela situação. Mas se deparassem, iriam pecar. Então, os sonhos, às vezes, eles revelam os nossos desejos mais profundos. Os sonhos, às vezes, eles revelam os nossos maiores desejos. Então, pecar no sonho errado, é claro que é. Você deve aprender a controlar a sua mente ao ponto de que até mesmo nos sonhos você não peca, você mantém-se firme. E, salvo apenas alguns tipos de sonhos. Como eu falei, existem sonhos luciferianos. Existem sonhos que você não tem muito controle sobre ele. Existem sonhos que é como se fosse uma pessoa assistindo alguma coisa. É como se você estivesse apenas vendo acontecer algo e você não tem controle sobre aquilo. Acontece com você, mas você não tem controle sobre aquilo. Esses tipos de sonhos, a gente não pode dizer que é pecado porque nós não temos controle. Mas quando acordar, repreenda em nome de Jesus, para que nada que o inimigo ele coloque na sua mente fique, tá bom? Repreenda em nome do Senhor Jesus, porque o nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Então, existem sonhos que nós erramos e pecamos nele, mas nós sabemos que pela palavra de Deus, ao se arrependermos e pedirmos perdão a Deus, ele estará disposto a nos perdoar. Então, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tá? Depende do sonho, depende do tipo de sonho, depende de quem está no comando. Se você tem total controle sobre aquilo ali, isso apenas reflete os seus desejos da vida real, tá? Se aquilo acontecesse na vida real, talvez você pecaria também. Então, às vezes a gente não leva muito a sério, porque é aquela questão, é apenas um sonho, eu não estou fazendo aquilo de verdade, certo? Mas a nossa mente, todo pecado começa na mente, tá bom? E eu sei que você sabe disso, existem aqueles sonhos que você sonha e quando você acorda, você fica com desejo de fazer aquilo que aconteceu no sonho. Porque nos sonhos parece que os seus instintos, as suas emoções estão mais aguçados, estão maiores, estão à flor da pele. Aí quando acontece alguma coisa no sonho, você acorda querendo que aquilo aconteça, querendo que aquilo seja real. Então, cuidado com certos sonhos, porque o sonho pode te influenciar a pecar e a errar, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.